Deixa a sua Bíblia aberta em Salmos. Salmos 66. Confesso aos irmãos que eu nunca preguei sobre esse salmo, mas ele chamou demais a minha atenção e ele me fez ver coisas que particularmente só o Espírito Santo que nos orienta a entender. E a gente vai entender hoje, através do nome da mensagem, algo que eu tenho certeza que a tua cabeça vai fazer uma interrogação. E diz assim, ó: o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional. Pastor, o que é isso? Nós, graças a Deus, ninguém aqui é analfabeto. Mas o analfabetismo funcional é aquela pessoa que é alfabetizada, ela sabe ler, mas ela não sabe interpretar o que lê. Ela lê e não entende nada. Amém? Por isso que ela precisa de um pastor. Por isso que a função do pastor é ensinar as ovelhas, mas ele primeiro é ensinado por Deus, para poder passar os seus ensinamentos. Então, o analfabetismo funcional, mais uma vez, é aquela pessoa que sabe ler, mas ela não sabe interpretar o que lê. Há muitos golpes financeiros, porque as pessoas não têm paciência em ler nada e acaba assinando algo e depois se compromete com o que assinou. Porque muitas pessoas, além de não ter paciência, ela é analfabeto funcional. Ela não entende o que ela lê. Amém, gente? Se tem alfabetismo funcional, tem alfabetismo espiritual também. A pessoa que lê a Bíblia e não entende. A pessoa que lê e não entende nada. Amém? Porque o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Ler por ler, a letra vai te levar, vai te matar. Agora, o grande problema é interpretar pelo Espírito o que está por detrás da letra. Diga graças a Deus. Então, gente, tem muitas pessoas que vêm à igreja, participam de escolas bíblicas, estão há anos dentro de uma igreja, estão sempre apanhando, não conseguem saber o que é de Deus e o que não é. Amém? A pessoa confunde tentação com provação. Deus não tenta ninguém, Ele prova. A tentação começa bem, termina mal. A provação começa mal e termina bem. Diga graças a Deus. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não se interpreta pela minha vontade, pelo meu querer. E muitas pessoas analfabetas, funcional, ensinando o que nem sabe ensinar, falando coisas que não é de Deus. Muitas igrejas falam que Jesus é roda de sarau, uma vez que Jesus nunca disse isso. Estão ensinando isso por aí e outras coisas a mais, porque na verdade são analfabetos funcional, analfabeto espiritual. Não tem o Espírito, não tem a presença de Deus. Amém, gente? Está dando para entender ou não? Veja que o reino de Deus é o contrário desse mundo. O reino de Deus, o menor é o maior. O reino de Deus, o pobre é rico. No reino de Deus, o fraco que é forte. No reino de Deus, o humilhado que é exaltado. O reino de Deus é diferente desse mundo. Por isso Jesus fez questão de não ser desse mundo. Ele disse: eu não faço parte desse mundo. Eu não quero nada com esse mundo. Eu só vim aqui para ensinar o mundo que eles aprendem ao contrário da vontade de Deus. Porque são analfabetismo funcional, são analfabetismo espiritual. São pessoas que precisam da presença. Você vê, para testificar a nossa mensagem, a abençoada disse que passou ali
sentiu vontade, uma presença forte de entrar. Amém? E quem é que traz essa presença, gente? O Espírito de Deus que está em nós. Amém? A nossa vida é deixar o Espírito de Deus guiar. Preste atenção que Deus não se preocupa com o que você sente, o que você acha. Amém? Deus não se preocupa com a sua malcriação. Para Deus o que vale é você obedecer. Ele disse uma certa feita que ele estava cansado de holocausto, ele estava cansado de cerimônias religiosas. O que ele quer é que se obedeça a sua palavra. Porque o poder de Deus está onde? Na sua palavra, em conhecer a sua palavra. E a gente vê que muita gente não tem conhecimento de espírito da palavra de Deus, a não ser a letra. Eles leem a letra, mas eles não têm o espírito. É como aqueles ossos secos. Eles se levantaram, mas faltava o quê? O espírito. E o profeta diz: prega para o espírito. O que nós fazemos aqui é o quê? Pregamos para o teu espírito, não pregamos para a tua carne. Amém? O que o religioso prega para a carne, a graça veio para o espírito. Diga graças a Deus. Agora Salmos 66 versos 10. Preste atenção nesses salmos. Eu tenho certeza que na primeira instância você não vai entender, mas a gente vai esclarecer para você. Diz assim, ó, 66 versos 10, diz assim, ó: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixa cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que o homem cavalgasse sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Diga glórias a Deus. Amém? Entenderam alguma coisa? Pastor, não entendi nada. Está vendo como é que tem que ter a mente de Cristo para entender? Está vendo como é que a letra mata? Está vendo como é que só ler sem ter a presença do Espírito não irá entender? Está entendendo o que é analfabetismo funcional? Eu já li, confesso para você, diversas vezes esses salmos e nunca entendi. Amém? Mas a presença de Deus nos faz entender, enxergar coisas que a gente não enxerga. Amém? A presença de Deus nos faz o que fez com a abençoada e fez o que? Com que ela entrasse. Fez com que ela sentisse algo. Particularmente, eu só ouço alguém que eu senti alguma coisa no meu coração. Amém? Eu não consigo ouvir sem antes sentir aqui, ó, no meu coração. Porque, gente, a prova quando a coisa é de Deus vai no coração. A prova de que algo é de Deus vai no interior, particular, no íntimo do ser humano. Porque Deus habita no ser humano, no indivíduo, não no coletivo. Amém? Então agora eu vou explicar para você o que está escrito nesse texto. Que ele diz assim, ó: tu, ó Deus, me provaste. Acrisolar significa que o Senhor nos purificaste através de provas, sofrimentos. Tu nos deixaste cair em armadilha, em apanhar no lombo. Fizeste que pessoas cavalgassem na nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, mas no final nos trouxe para um lugar de prosperidade. Diga glórias a Deus. Amém? Crente equivocado acha que depois que ele é crente, ele não passa por nada. Ele acha que só vai ter vitória. Amém? O crente equivocado, ele só fala em vitória. Mas engraçado que não tem nada de graça, que a Bíblia conta que o homem mais sincero da Bíblia, que foi Jó, passou por a maior dificuldade, passou pelo maior sofrimento da vida dele. Amém? Mas depois ele viveu num lugar espaçoso. Depois ele viveu num lugar de prosperidade.
Amém? Então a gente vê crente falando: eu estou passando por uma tentação, Deus está me fazendo passar por essa. Deus não tenta ninguém. Você é tentado pela sua própria cobiça. Deus prova a gente. Diga graças a Deus. Amém? O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo isso: pois tu, ó Deus, nos provaste. O Senhor nos provaste e nos purificaste através de prova, sofrimento e dor. Aí o crente não quer passar por sofrimento. O crente não quer ter dor. Amém? Se tem uma coisa na vida do ser humano que faz ele mudar, é a dor. Amém? Dê graças a Deus quando sentir dor, amado. Se for no corpo, dê graças a Deus também. Porque a dor está informando, o corpo está informando que tem algo errado funcionando. Vai para o médico. Amém? Não, eu vou orar e essa dor vai sumir. Gente, nem toda dor some. Tem dor que é médico. Mas o religioso, o que acha que só tem vitória, 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 ele sente uma dor, vai para a igreja. Amém? E tem dor que você tem que ir para o médico. Amém, gente? Diga graças a Deus. Deus criou a dor para quê? Para a gente saber que tem algo errado. Ninguém gosta de sentir dor. Por isso que muita gente não gosta de mudar. Porque mudar faz a gente sentir dor. Amém? Mudar de um lugar que nós fomos criados vai fazer a gente sentir dor, vai fazer a gente ter saudade. Deixar quem a gente ama e conviveu, alguém que morreu, vai fazer dor na gente. Amém? Então a mudança traz a dor. E o que eu quero que você entenda, que o processo de dor e de sofrimento, você vê, a mulher quando vai dar à luz, o que acontece? Ela sente o quê? Dor. E quando o neném vem, ela lembra da dor? Foi necessário ou não foi a dor? Aí depois de ver uma coisinha linda dessa aí, esquece a dor. Não é verdade? O sofrimento é a mesma coisa, gente. Através do sofrimento vai vir uma mudança. Olha que mudança na vida do casal. Mudou tudo. Muda ou não muda? Mas veio através de quê? De uma dor. Então é necessário o crente entender que no mundo ele tem razões para duas coisas que vão acontecer na vida. Primeiro, você vai morrer. Segundo, você vai sentir dor, você vai sofrer. Porque no mundo nós passamos por dores. No mundo nós temos aflições. Amém? Então o que o salmista está querendo dizer aqui? Pois tu, ó Deus, nos provaste. Olha bem, repito, o analfabeto funcional, ele não entende essas coisas. Amém? Porque ele carrega um analfabetismo espiritual. Ele até sabe ler, ele não sabe interpretar. Amém? E quando você sabe ler e não sabe interpretar, pode ter certeza que vai vir dor aí. Amém? Gente, nós temos hoje na internet pessoas maliciosas que trabalham somente com uma função: de enganar as pessoas. Amém? Você vai lá, pega um contrato, como você não tem muita paciência de ler, aí lá está por menores, alguns critérios dali que você não vai ler, porque normalmente as pessoas têm preguiça de ler, muitas pessoas não gostam de ler. Amém? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a mais importante de tudo, gente. É a palavra de Deus que é o poder de Deus. Então a gente tem que ler e entender, para que a gente não viva um analfabetismo espiritual. É aquela pessoa que lê e não entende nada. É isso mesmo. Amém, gente? Graças a Deus. Você entende isso ou não? Então, o que Deus requer de nós, que a gente aprenda que há analfabetismo espiritual. Amém? Tem gente que não entende, quer interpretar o que não entende.
Para entender a Bíblia, você tem que ter a mente de Cristo. Amém? A tua espiritualidade tem que estar alinhado com Deus, para entender o que é dele. Por isso que nós oramos aqui a mente de Cristo, para Ele abrir o nosso entendimento, para a gente entender o que é dele. Senão a gente vai falar, vai escrever o que vem na nossa cabeça. É, na verdade, um analfabetismo espiritual. Gente, o que tem de analfabetismo espiritual na internet? Olha, o que tem de gente pregando errado. Amém? Então, para você entender as coisas do Espírito, tem que tocar na tua alma. Palavra que não toca na tua alma não vem de Deus. Tem que tocar. Você tem que sentir. O que está sendo falado vem de Deus. Testifica com o nosso espírito que é de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é sobre prova. Que nós vamos sofrer, nós vamos passar por prova, mas ele vai nos levar à prosperidade. Aí o crente não quer sentir dor. O crente não quer ter derrota. Ele fala de Jó, que não existe ninguém igual a Jó na terra. E Jó passou as maiores derrotas que algum ser humano pode passar. Os 10 filhos dele morreram. 10. Perder um deve ser doloroso, imagina 10. Os 10 filhos, a casa cai na cabeça dos 10 e mata os 10 na hora. Amém? Jó perde tudo que tem. Jó perde seus bens. Jó perde seus filhos. Jó perdeu tudo, ainda ficou doente. Sabe o que Jó fez? O que nenhum crente faz. Jó deu glórias a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Eu quero ver você dar glória quando você estiver sofrendo. Eu quero ver você dar glória quando estiver passando por uma dor. E Deus está querendo mudar algo e você não está entendendo. É o que o salmista está dizendo claramente para nós. No verso 10, pois tu, ó Deus, provaste, acrisolaste. O que é uma crisolaste? O que é uma coisa? É uma purificação através da dor, através do sofrimento. Todo ser humano, quando passa pela dor, por isso que ele fala que é igual a prata. Todo ser humano, quando passa pela dor, ele fica mais forte. Amém, gente? Diga graças a Deus. Aí o crente analfabeto espiritual, ele ensina que só vai ter vitória. Amém? Não. Jesus disse que nós vamos ter derrota. Jesus disse que nós vamos sentir dores. Amém, gente? Só que as pessoas não gostam desse tipo de pregação. Elas gostam de pregação que ela vai ter vitória, que ela vai conquistar o carro, a casa, que ela, gente, mas vai ter derrota. Amém? Ele disse, Jó era íntegro, reto, temente a Deus, ainda se desviava do mal. O crente não se desvia do mal. O crente não é reto, o crente não é íntegro e quer ter vitória. Amém? Jó, com tudo que perdeu, com toda a derrota, ele conseguiu fazer um feito que muitos crentes não fazem, que é dar glória a Deus em todo o tempo da sua vida. É agradecer a Deus por tudo. Quando a sua mulher disse, Jó, você fala como louco, amaldiçoa logo esse Deus e morre, acaba logo com isso. Jó disse, o que, mulher, você está doida? Você bebeu, peste? Deus nos deu o bem, Ele pode nos dar o mal. Olha o que é entender a soberania de Deus. Olha o que é entender a vontade de Deus. Amém? Porque se você ler Isaías 45, ele vai dizer o quê? Que desde o nascer ao poente do sol, eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu mato, eu saro, eu curo, eu faço todas as coisas. Eu crio bem, eu crio mal. Amém? Não, mas Deus é um Deus bondoso. Claro que é, mas é um Deus de justiça. Então nós precisamos entender Deus como diz a Bíblia, não como o homem diz. Amém? Porque, gente, há muita ignorância no nosso meio evangélico. E nós precisamos entender a palavra de Deus. Não o que um homem diz, fora da leitura bíblica. Porque tudo que o homem fala no púlpito tem que ter base bíblica. O pastor tem que pregar baseado na Bíblia. O pastor,
ele expõe a palavra, ele não coloca o que ele acha. Amém? O pastor, ele expõe. Paulo, ele expunha a palavra de Deus. Amém? Então o pastor, a função dele é expor a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Assim mesmo é ceia que nós vamos participar já já. Já viu a ceia que é feita pelos analfabetos espirituais? Gente, eu não estou ofendendo ninguém não, viu? Simplesmente é isso que são. Amém? O analfabetismo funcional é aquela pessoa que lê e não sabe interpretar. Por que você precisa de um pastor? Para interpretar o que você não entende. Amém? Eu entendo a Bíblia toda. Eu duvido que alguém entenda. Amém? Mas eu fiz teologia. Você fez letra. Amém? Você fez letra. E Paulo estudou teologia? Paulo recebeu o que, gente? Recebeu do Espírito de Jesus os ensinamentos que ele prega. Amém? Eu não sou contra a teologia não, pelo amor de Deus. Amém? Eu sou contra o ensino do homem. O nosso ensinamento aqui é baseado nas Escrituras Sagradas. A gente não sai da Escritura. Diga graças a Deus. Vamos a 1 Coríntios capítulo 11, já que nós vamos já participar da ceia. Antes eu quero falar para você que a ceia a qual Jesus nos ensina, não é a ceia que os homens ensinam por aí. Amém? Os homens que ensinam a ceia por aí, eles fazem ceia para lembrar do pecado do povo. Olha, se você não é casado, você não pode participar da ceia. Eu quero uma base bíblica para me pregar isso. Eu não acho na Bíblia. Amém? Então, se eu não acho na Bíblia, se eu não acho nas Escrituras, então eu não prego. Amém? Não tem lugar nenhum que a pessoa que não é casada não pode participar da ceia. Não tem. Amém? Não tem lugar nenhum. Uma pessoa que está em pecado não pode participar da ceia. Uma pessoa que não se batizou nas águas, não tem isso na Bíblia. Amém? Quando Jesus fala de ceia, ele fala o seguinte: fazer isso em memória. É um cerimonial, é um memorial para lembrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele não está olhando o seu pecado, os seus erros, não. Amém? Ele quer ser lembrado, é um memorial. Vamos para o texto aqui em 1 Coríntios, que Paulo nos ensina isso. Para quem diz que a graça não participa de ceia, Paulo nos ensina que participa sim, porque ele recebeu do Senhor. Amém? Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Olha a narrativa de Paulo. Instrução quanto à celebração da ceia de quem? Não é do pastor, não, é do Senhor. Amém? Aí ele diz assim, Paulo: nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo. Paulo está dizendo: olha, o que eu vou escrever agora eu não louvo. Eu não tenho nada com isso. Porque vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quanto, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao que passo que há também que se embriaguem. Paulo está contando aqui que a igreja de Corinto, eles viviam uma carnalidade tão grande dentro da igreja, que quando eles participavam da ceia, eles ficavam bêbados dentro da igreja. Eles ficavam embriagados de tanto vinho que eles tomavam. Amém, gente? E Paulo dizendo: olha, isso que vocês fazem, eu não louvo, não. Isso, a ceia que vocês participam não é do Senhor, não. Amém? Vocês bebem ao ponto de se embriagar.
Alguém está pensando que a ceia lá de Corinto, da igreja de Corinto, era suco de uva? Era vinho mesmo. Amém? Tinha álcool mesmo. Amém, gente? Então observa que Paulo, na verdade, diz: isso aí que vocês participam aí não é a ceia do Senhor. Amém? Aí no verso 22: não tende porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Amém? Aí agora ele vai explicar como é que participa de uma ceia. E aqui ele não vai dizer quem é casado não participa. Aqui ele não vai dizer quem está em pecado não participa. Aqui ele não vai dizer nada que as igrejas dizem sobre a Santa Ceia que é do Senhor. Amém? Parece que a Santa Ceia é do pastor, porque ele olha, aqui não participa da ceia o irmão que está em pecado. Quem não está, tira a primeira pedra. Amém, gente? Nesse corpo aqui, quem é que aguenta nesse corpo aqui não viver em pecado, não ter? Você não pode viver a prática, mas você sempre vai pecar. Amém, gente? Você sempre vai errar. Você vai sair do alvo de vez em quando. Amém? O negócio é não conviver com o erro. Passar no erro. O ser humano erra, viu, gente? Olha o que Paulo vai dizer sobre a ceia que é do Senhor. Porque ele está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, olha bem, tendo dado o quê? Graças, o partiu e diz. Olha o que ele diz: você que não é casado não pode tomar ceia. Está escrito aí na sua Bíblia? Você que não tem pecado não pode participar da ceia. Você que mora junto e não é casado não pode. Amém? Ele não está falando isso. Olha o que ele está falando: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto o quê? Em memória de mim. Jesus, quando pega o pão, ele parte, distribui. Ele estava querendo associar aquilo ali com a carne dele que ia ser destruída na cruz. Porque antes ele já vinha dizendo lá em João 6 que a carne para nada aproveita. O espírito é o que vivifica, porque você é um espírito, um corpo de carne. O seu corpo de carne carrega o pecado, mas o seu espírito carrega tudo que é de Deus. Diga graças a Deus. Então o que Jesus quer aqui na ceia? Ser lembrado por tudo que foi feito na cruz em nosso favor. Diga graças a Deus. Aí ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice de quê? Do pecado? É o cálice de quê? Da lei? É o cálice do diabo? É o cálice de quê? Da nova aliança, da graça, do Espírito. Agora o que ele quer dizer? Agora o ensinamento não vai ser mais na carne, religioso, vai ser no Espírito. Vocês têm que sentir a minha presença em vocês. Amém, gente? Diga graças a Deus. Que graças a Deus, mas xuxo. Amém? Aprende a dar graças a Deus. Pode ser um momento que você estiver passando, gente, aprenda a dar graça. O que Paulo diz? Que a vontade de Deus é o quê? Que nós damos graças a Deus em todas as coisas. Eu sei que não é fácil dar graças a Deus na derrota. Mas o que Paulo quer dizer é que quando nós damos graças a Deus, nós estamos tendo confiança em Deus. Que essa situação vai passar. Que isso vai mudar. Amém? É o que Jó fez. O que Jó fez? Na maior derrota da vida dele, o que ele faz? Ele dá glória a Deus.
ele cai de joelho e agradece a Deus. Amém? E o que acontece no final do capítulo da vida de Jó? Ele recupera tudo em dobro. O grato a Deus, ele está sempre recebendo em dobro tudo que é de Deus. Amém? Uma pessoa que é grata, ela está sempre doando, ela está sempre se dando e recebendo. Porque a vida de Deus é abundante. Tudo que Ele criou é em abundância. Você joga no solo um caroço de manga, dá quantas mangas? Muito abundante. Você perde a conta. É isso que eu declaro na sua vida, meu. Tudo você dando graça e vindo em dobro para a sua vida. Que você possa viver uma vida de prosperidade. Que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Diga graças a Deus. Então ele não está aqui dizendo que a ceia é assim, assado. São os homens e os religiosos que criam tudo isso. Amém? Eles começam a inventar: olha, você que não é casado não pode participar da ceia. Aí tem aquele momento que parece fúnebre, né? Todo mundo chora, lembrando do seu pecado. Amém? Paulo diz que o Senhor nem lembra mais dos nossos pecados. Amém, gente? O que ele quer com a ceia? Paulo está dizendo, ó, do jeito que o Senhor me deu, eu vou entregar a vocês. Que a ceia é assim. No dia que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu, dando graças, o tomou. Amém? Do modo semelhante, ele pega o cálice e anuncia que é uma nova aliança. Amém? Aí o que ele faz? Toma. Então como é que é feito a ceia do Senhor? Partir o pão, tomar o suco, lembrar que a carne e o sangue dele foi rasgado na cruz em nosso favor. Amém? Hoje não vivemos mais uma vida religiosa, vivemos uma vida espiritual em Deus. Amém, gente? Se você está entendendo, diga graças a Deus. Olha o que ele está dizendo no verso 26. Porque todas as vezes que comeis esse pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, é aí que ele diz, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão beba do cálice. Essas informações aqui que eles começam a incluir coisas que a Bíblia não diz. Amém, gente? Aí, ao verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Tem muita gente doente espiritual. Por quê? Porque estão vivendo uma vida religiosa, cheia de costumes, cheia de dogmas humanos, e não são seguidores de Jesus, porque eles não fazem o que Jesus quer, e sim que os homens querem. Amém? Glória a Deus. É por isso que há um analfabetismo funcional. Pessoas que lêem a Bíblia e não sabem interpretar. Amém? Olha, e são muitas pessoas assim. Amém? Está entendendo ou não? Graças a Deus. Por que veio o protestantismo? Para protestar o erro dos romanos. Amém? Quem era romanos na época? A Igreja Católica. Amém? Lê e não entende a Escritura. Cultua a imagem. Amém? O padre não pode casar. Amém? Não estou falando mal. Eu estou falando o que a Bíblia diz, é diferente. Amém, gente? Então, o protestantismo veio para explicar as escrituras sagradas, o que está na Bíblia. Amém? Então, se a pessoa não entender, ela vai viver o analfabetismo funcional. Ela vai ler e não entende nada. Já pegou um livro para ler que você não entende? Não dá vontade de ler. Tem livro que a gente consegue entender. Amém? Quando a gente entende, lê o livro até o final. Tem livro que eu comprei e não consegui ler, entender, joguei para o canto. Amém? Agora você imagina você abrir a Bíblia e não conseguir interpretar.
Você lê e não entende nada. Você pega os salmos, lê e não entende nada. Você lê lá um livro de cântico, de cantares. É uma poesia que Salomão está fazendo para sua esposa. E a sua própria esposa diz no final assim, ó: eu sou o lírio do campo, eu sou a rosa de Sarão. Aí Salomão fala: você é minha pombinha, seus olhos são de pombo. Você pode ver que é um livro de poesia, de marido e mulher. Aí pegaram essa frase, que a mulher diz que ela é a rosa de Sarão, e jogaram para a igreja. Jesus disse que ele é a rosa de Sarão. Jesus nunca disse isso em todos os livros históricos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João não falam sobre isso em lugar nenhum. É invenção dos analfabetismo espiritual. Amém? Que pega aquela frase ali, cria uma campanha, e dessa campanha pede envelope, pede dinheiro, mas que não tem nada a ver com o que Deus nos ensina. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, gente? Solte as suas mãos, dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Graças a Deus.